Meus queridos, bom dia, a paz de Jesus Cristo. Olhando ali para o relógio, falta 3 minutinhos para meio-dia. Deus seja louvado, está chovendo muito, graças a Deus. E eu aconselharia a você, como eu estou aqui, não digo que eu não estou fazendo nada, quer dizer, para mim propriamente, não. Mas estou investindo na oração, desde ontem para hoje, né? Obedacos para ir também na leitura da palavra, porque eu procuro viver o que eu prego. E se Deus me chamou a atenção ali dizendo, como mandei para vocês aquela palavra de manhã de Josué, que não parte da tua boca a minha lei, obedacos para, porque fará prosperar, na verdade, ao seu caminho, obedacos para o aprobidawa. Então, se Deus falou que vai prosperar, Ele falou. Então, a condições, quem manda é Ele. Então, nós temos que literalmente estarmos vendo como é que Deus quer que nós vamos prosperar na presença dele. Eu digo em todos os sentidos, irmão, porque quando a gente não é mercenário, quando a gente não é avarento e nem tem o mamão que é amor ao dinheiro, e vivemos literalmente pela fé, aguardando o que Deus vai fazer, Deus fará grandes coisas. Enquanto isso, ao vale, quem esteja passando, ao deserto, nós vamos crescendo, porque Jesus demonstrou, você nunca vai ver Jesus tirar do bolso uma nota sequer, uma moeda daqueles tempos. Ao contrário, até quando Pedro ele precisou, que não deveria ter causado aquele escândalo que Jesus abafou sobre pagar o imposto por ele e por Pedro, sendo que Jesus ficava dizendo porque ele nasceu em Belém, não é verdade, ali que significa casa do pão, e todos que vieram da descendência ali de Davi eram isentos do imposto porque Davi venceu o gigante. É só uma resumição. Ebedax para o aprobidawa, né? Então Jesus mandou Pedro pescar lá num lago, uns falam que é um lago, outros falam que era uma fonte, para pescar ali e tirar da boca daquele peixe ali uma moeda e pagar por ele, né, pelos dois, porque ali uns dizem ao histórico que aquela fonte ou lago era um lugar como, já viu aquelas pessoas que lançam a moeda em algum lugar assim e fala com, entre aspas, com Deus, para ter uma sorte ali no futuro e tal, era mais ou menos isso. E tinha um certo tipo de peixe, que eu não me lembro o nome deles agora, que tudo que brilhava, ele botava na boca, ele engolia. Ou porque seus filhotes também eram, até que eles crescessem, eram criados dentro das vossas bocas, do peixe. Quer dizer, a mãe que, podemos falar que gerou aqueles peixinhos. Só tu procurar essa história que tu vai entender. Ebedax prua, né? E aí... Então entendendo que é melhor obedecer do que sacrificar. Orebex pro aprobidal. Então não devemos apartar a palavra de Deus da nossa boca. Não devemos ficar longe da presença do Senhor, né? Jamais, porque Deus é aquele que vai na nossa frente. E eu gostaria nessa manhã que o Espírito Santo, como sempre, me ajudasse, como ele sempre me ajudou, e a você também, que eu acredito, a parafrasear essa mensagem, para trazer uma exegese, comparando com algumas colocações da mesma personalidade, da pessoa que eu vou falar, que é o Senhor Jesus, para nós entendermos como ele, naqueles tempos, ele fazia a obra, e hoje que ele não mudou, hoje ele está em espírito, antes estava em carne e espírito, e nós vamos ver que a gente fala que Jesus salva, porque está escrito cura e liberta, concorda? Amém, até eu concordo. Porém, se o ser humano não quiser, Deus não vai forçar. Orebex pro acobidar. Vemos sempre vários exemplos na Bíblia, o povo de Israel. Deus queria um projeto, estava com um projeto gigantesco, era a única... podemos dizer, povos, né? Povos naquele tempo, que era a tribo, que poderia ter salvação e todos teriam que vir até eles para presentear e conhecer o Deus de Israel, que Deus ia fazer sacerdócio santo e real. Então esse projeto Deus recolheu, sabemos que isso não foi aderido. E hoje veio a graça, mas Deus, né,
não está com esse projeto mais, mesmo que Pedro disse, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 e 10, somos geração eleita, né? Sacerdócio santo e real, seu mundo espiritual, segundo diz Pedro também, que toda, aleluia, ebidax para a palavra, ela é inspirada por Deus, ebidax pro, né? Então, nós vamos ver que há vários casos e personalidade de pessoas que alcançaram, até naqueles tempos de hoje, favores divinos. Mas favor divino não quer dizer que é o mesmo de ser liberto. Por isso que muitas vezes a gente vê casos na internet, alguém que tem chamada de libertação muito forte, que faz missão, como eu conheço muitos homens na internet fazem. Eu entendo ali que eles estão fazendo aquilo, não propriamente que você vê nos olhos, no caráter das pessoas, para poder ali, de uma certa forma, louvado seja Deus, chamar atenção. Não, é para entender que demônio fica escondido na vida de quem quer que seja, mesmo crente ou não crente, de qualquer tipo de religião, mesmo não entregando a sua vida para Satanás, mesmo você sendo crente, a Bíblia diz para não dar lugar ao diabo, e se ficar, ele fica lá quietinho. A Bíblia diz que Jesus foi até na sinagoga deles, está bem escrito isso, numa passagem em Mateus, e lá tinha um homem, um espírito maligno lá, foi e se manifestou. Jesus até em outra passagem curou um deles lá que estava com a mão mirrada. Então você vai ver que isso também até os dias de hoje. Eu conheço muitos tipos de testemunhos de pessoas que ebidax para se encheram de Deus. Quando entraram na igreja, Deus começou a movimentar o sobrenatural e até pessoas de ministério caíram endemoniados. Será por que isso? Arabax Priuá. Será que não é por causa de ilegalidade que Jesus disse a todos, orai e vigiai?